presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Boa noite, boa tarde, Guilherme, tudo bom? Chico, boa tarde, prazer enorme falar com vocês, James, Abraão, André Uzeda também está aí, um abraço a todos aí no estúdio, um abraço a toda a torcida tricolor que nos ouve nesse momento e a todos, essa imensa audiência da Rádio Metrópole. Prazer mais uma vez aí. Obrigado pela oportunidade. O Bahia tomou uma porradinha essa semana, mas independente disso... Porradinha é bondade sua, né? Porradinha, tomamos uma porradona, né? Brocão. Mas independente disso... Fomos atropelados, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. É a sua bondade que chama isso de porradinha. Mas independente disso, vamos deixar isso agora de lado. Mas o Bahia está numa posição razoavelmente confortável. Eu ouvi gente dizendo que a posição que o Bahia está não é real, com o time e o elenco que tem, que estaria muito acima. Como é que você enxerga isso? Não, eu não enxergo isso não, Chico. A gente vem trabalhando já há algum tempo para ficar na primeira parte da tabela, né? A gente vem trabalhando já há uns 2, 3 anos aí para tentar chegar lá, né? Batemos na trave, 12º, 11º, e se a gente melhora um pouco em relação aos campeonatos anteriores, o campeonato passado de 2020 foi um momento atípico, né? Que a gente ficou em 14º, mas se a gente melhora um pouco o que a gente vinha fazendo, a gente consegue entrar entre os 10, né? Então esse é o nosso objetivo desse ano no campeonato, é ficar entre os 10. A gente sabe que é uma luta muito grande. O Bahia foi muito atingido pela pandemia, tinha uma parte representativa da sua receita em bilheteria e em plano de sócios, né? O plano de sócios do Bahia chegou a ficar entre os 5 maiores do Brasil, e a gente está sofrendo muito, mas o objetivo dentro de campo segue esse de tentar ficar entre os 10. Portanto, acho que não tem isso de estar fora da realidade, não. A gente traçou nossa meta, vai trabalhar para isso, agora a gente sabe do tamanho do desafio, é grande mesmo. Ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro, com a situação que o Bahia tem de histórico de dívida, né, de dificuldade, de pouca arrecadação, é uma luta grande, mas a gente sabe que já está na hora e a gente vai atingir esse objetivo, assim, buscar esse objetivo, pelo menos. E falando aí da porradinha, o que é que você acha que aconteceu para poder tomar 5 do Flamengo? Foi um apagão? Chico, eu acho que o Flamengo, primeiro que eu acho que a gente realmente passa por momentos no campeonato de dificuldade, a gente jogou sem 3, 4 titulares que vinham jogando habitualmente, então sofremos com isso. Acho que também discutimos um pouco isso aqui, o que eu estou falando aqui foi discutido também com a comissão técnica, com os jogadores, fomos numa forma de jogar um pouco exposta, né, para um time que tem a qualidade técnica que o Flamengo tem, e se a gente for observar os últimos jogos com o Flamengo, sempre foram jogos de muitos gols, né, 4-3, 5-3, 3-0, uma pena que dessa vez a gente não fez nenhum, mas foram jogos sempre com muitos gols. Então, com a qualidade que o Flamengo tem, empolgado com a chegada de Renato Gaúcho e a gente entrando com um time um pouco mais exposto e com menos titulares do que vinha trabalhando, a conjuntura foi muito desfavorável para nós, mas o que a gente tem que olhar é ver exatamente os motivos disso tudo, corrigir e buscar não abalar a confiança do time, né? O time vem numa confiança grande, vem pontuando entre os 10 do campeonato desde a primeira rodada e a gente quer se manter com esse objetivo. É o tipo de resultado que tem que nos ensinar muito, mas não pode virar um peso nas nossas costas a partir de agora. Tem que entender que passou, aprender com isso, mas rapidamente ser capaz de tirar esse peso das costas e trabalhar para um jogo dificílimo que nós temos, na verdade 2 jogos na sequência contra o Atlético Mineiro, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Mas é o tipo de derrota, Chico, que fica a marca por muito tempo, mas o que a gente trabalha é para não trazer disso um peso enorme para o resto do campeonato. Presidente André falando. André. Tudo bom? Eu queria falar sobre pouco do que o torcedor está muito preocupado, que é essa espécie de desmanche do elenco, né? Um mini desmanche, talvez. O Bahia já perdeu Tassiano, né? Que não era do clube, mas estava emprestado pelo Grêmio. Perdeu também Juninho em negociações. E agora já tem a especulação sobre Matheus Bahia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como isso tem afetado o elenco o elenco tricolor e também as peças de reposição que têm chegado parece não agradar muito o torcedor, né? Teve a contratação agora de Lucas Mugni e inclusive virou até uma peça de piada, né? No programa Choque de Cultura, o pessoal brincou com isso, a contratação dele, porque foi um jogador que já não deu certo em outros clubes, como o Flamengo, por exemplo. Eu queria que você falasse sobre essa espécie de desmanche e também dessas peças de reposição que parecem não estão agradando tanto o torcedor. Bom, André, eu não concordo com o termo desmanche, não. Vou te falar por quê. Nós perdemos 2 titulares, lembrando que Juninho não era titular do time, né? Juninho era um jogador 2 meses atrás extremamente criticado,
passou por uma fase muito ruim, passou por uma fase de recuperação e que aí assumiu a titularidade. Mas ele não era originalmente titular do time, mas ele conquistou pela boa fase que vinha passando, mas a gente teve uma proposta que realmente precisávamos fazer, tínhamos ainda uma dívida com o Palmeiras, fruto da aquisição de Juninho, e a gente não podia sustentar essa dívida e não podia negar uma proposta como a dele, né? Para mim, dois atletas que nós perdemos, Tassiano, sim, um jogador emprestado que veio com status de titular desde o início, um jogador que também foi muito importante, foram os dois jogadores que nós perdemos, né? Então eu não considero um desmanche, né? Matheus Bahia é uma sondagem, uma coisa ainda muito incipiente, não tem nada concreto, portanto segue no clube. Eu também não concordo com essa visão assim, sobre a contratação de Mugni, que é um jogador que foi muito bem no último clube que passou aqui no Brasil, que foi o Sport, né? É lógico que contratação boa é aquela que chega e convence em campo aqui no Bahia. A gente já teve muitos jogadores que passaram bem por outros clubes, chegaram aqui e não convenceram, ou jogadores que passaram mal por outros clubes e chegaram aqui e foram muito bem, né? A gente fez a análise dele, entendeu que na relação custo-benefício era um jogador que podia somar bastante. Vamos esperar ele jogar, né? Eu não gosto dessa história de estar cravando que foi uma boa contratação ou não foi antes do jogador entrar em campo. Eu vejo o futebol aprontar muitas assim nesse aspecto. Muita gente que a gente tem muita expectativa não responde, e gente que a gente tem baixa expectativa vai lá e consegue conquistar um espaço dentro do time, né? Você não citou aí o outro que a gente contratou também, que é o Hugo Rodalega, um jogador com uma carreira internacional muito consolidada. Houve uma série de críticas pelo fato de ele ter 35 anos, mas a gente fez análise física dele, é um jogador que tem jogado 90 minutos nos últimos clubes por onde passou sempre, partidas inteiras, um jogador que se cuida muito, e eu vejo que tem vários jogadores em alto nível com 35 anos jogando no futebol brasileiro e decidindo o jogo. Portanto, duas contratações que ainda precisam estrear, né? Lucas Mugni e Hugo Rodalega, acho que vão somar bastante do meio para frente ali no nosso time. Mas não concordo com o termo desmanche, não. Eu acho que é um termo exagerado. Agora é normal na janela a gente perder alguns jogadores, principalmente para clube, quando a gente não tem o domínio do jogador, como é o caso de Tassiano, um jogador emprestado, ou quando a gente tem um processo financeiro que precisa ser reposto, que é no caso da venda de Juninho. Entendi. O Rodalega, inclusive, parece até bem fisicamente, né? Você citou ele aí. Eu queria fazer outra pergunta, Belintani, sobre essa punição do STJD, depois da briga ali no Castelão. Muita gente falou e achou exagerado também, o Bahia chegou a perder mando, os jogadores tiveram um gancho ampliado. Como é que você viu exatamente essa punição e como é que isso tem refletido no elenco também? André, foi uma coisa, eu vou usar uma expressão aqui, que eu não sei nem se é uma expressão baiana, mas é uma expressão que a gente usa muito, que é escabrosa, né? Uma coisa absurda, assim. Eu nunca vi um time perder mando de campo tendo jogado numa partida como visitante. É a primeira vez que eu vejo isso. E fica mais assombroso quando a gente ouve o julgamento, assiste o julgamento, e o relator do processo, ele relatou o processo inteiro como se o Bahia fosse mandante. No meio do processo, ele descobriu que o Bahia era visitante, porque um outro jogador, um outro auditor do STJD, chamou a atenção dele de que o Bahia não era mandante do jogo. E ele insistiu, não, o Bahia era o mandante, porque o Nino Paraíba invadiu o campo, né? Isso, para mim, é o primeiro erro. Não cabia ao Bahia controlar a entrada e saída de jogador dentro do campo. Cabia ao Ceará, que era o mandante do time, do jogo. O segundo erro é que a gente perdeu o mando de campo porque, supostamente, Nino invadiu o campo. E Nino estava credenciado para entrar no campo após o fim do jogo, com o crachá dele designado ali, acesso ao campo após o jogo. E ele entrou comigo, no mesmo momento que eu entrei em campo. Portanto, ele estava autorizado a entrar em campo. Então, foi mais assombroso ainda. Quer dizer, um julgamento, para mim, com uma carência técnica absurda, que prejudica muito o Bahia, e, infelizmente, não temos mais como recorrer, são coisas da estrutura do futebol brasileiro. Presidente, vamos abrir também aqui para 4 ouvintes aqui, torcedores do Bahia, fazer esse contato aqui, venham devagar. Fazer uma pergunta ao presidente Guilherme Belintani enquanto a gente está aqui. Abraão, o nosso número de boa tarde aqui. A Guilherme, por favor, tem educação. Boa tarde, presidente. Obrigado pela participação. Vamos lá, ouvinte 35055000 é o telefone para você ligar agora e participar, viu? Essa fila aí tá grande, então aproveite aí, ande rapidinho. Você acha que com a pandemia, os estádios mais vazios, os dirigentes se ouvem mais? Confusão esquenta mais ou menos? Demais, porque antes eu gritava e ninguém ouvia, né? Agora só tem a gente gritando praticamente. Isso mesmo, eu tento me controlar, né? Eu não gosto dessa ideia de ser onde a gente fica gritando na beira do campo o tempo todo, mas às vezes a gente não consegue, né? Principalmente questão de erro de arbitragem, de falta de coerência, né?
mas às vezes a gente se passa e exagera um pouco, assim. Ô, Belintani, você falou que teve uma conversa longa depois desse 5-0 do Flamengo, e minha pergunta é o seguinte, como é que está a situação de Dado Cavalcante aos olhos da diretoria? A gente sabe que ele errou muito nesse jogo, né? Mas parece ainda um técnico com muita moral, o time escapou do rebaixamento muito por conta dele, ganhou o Nordestão. Como é que está hoje a situação de Dado? Se confia no trabalho? André, a gente trabalha de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, né? Todo treinador erra. A gente teve treinadores muito experientes aqui, como por exemplo o Mano Menezes, que cometeu vários erros, né? Outros mais jovens, ou de transição, digamos assim, de idade na carreira, como o Anderson Moreira, que também cometeu muitos erros, né? Então é natural que Dado também erre, né? O fundamental é que a partir do erro se construa um novo passo, né? Dado tirou a gente do rebaixamento, não sozinho, mas na verdade liderou esse processo de uma fase muito difícil que nós vivemos, a pior fase minha na gestão do clube. Depois ele foi campeão do Nordeste, um título que a gente já buscava há muito tempo, e está na primeira página do Campeonato Brasileiro em todas as 12 rodadas que nós temos até agora. Portanto, é um treinador que está satisfazendo bastante a nossa expectativa, nosso planejamento. Agora, sempre é preciso melhorar, pontuar, corrigir erros, não só dele, né? Ele sofreu também com a ausência de muitos jogadores que estavam suspensos, tinham recém-saído. Os próprios jogadores também têm assumido responsabilidade, né? Eu não gosto dessa ideia de achar que o jogo foi ruim, é a única responsabilidade do treinador, mas sim, ele reviu, ele está atento ao que aconteceu no jogo, ao que aconteceu também naquele jogo contra o América. É importante lembrar que contra o América de Minas a gente também tomou 4 gols em casa, é algo que não deve ser esquecido, mas a gente está aí buscando sempre olhar para isso, ver onde está errando e corrigir. Ali pelo menos fez 3, né? Dessa vez nem isso conseguiu. Mas fez dois ali no final, né? A gente quase toma 4-1 do América. Temos aqui já alguns ouvintes falar com o presidente Guilherme Belintani. Ednei Naum, boa noite, Ednei. Boa noite, Chico. Boa noite, presidente. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas uma crítica. O discurso do presidente Belintani, inclusive eu votei nele no Sucesso do Bahia, é um discurso o tempo todo conformista. Ele tem que deixar de ser conformista. O Bahia está no momento razoavelmente bem no campeonato, mas o que ele pregou na época de campanha, hoje ele faz tudo ao contrário, num discurso de que está tudo bem. Presidente? Não, eu discordo, Ednei. Tenho o maior respeito pela sua consideração, mas discordo. Eu preguei na época de campanha que a gente ia mudar o departamento de futebol e mudamos bastante, mudamos o elenco, quase 80% das peças foram modificadas. Hoje o Bahia tem uma quantidade de jogadores, contratou 14, salvo engano, né, mudando o perfil do elenco, mudamos bastante o perfil do elenco, tanto que fomos campeões do Nordeste, tanto que estamos fazendo o campeonato até agora com uma boa regularidade. Né, não tem conformismo nenhum, apenas não tem alarmismo. Né, é diferente, o presidente não pode sair numa segunda-feira, que foi uma segunda-feira muito ruim, porque a gente teve um resultado péssimo no domingo, mas eu não posso sair achando que está tudo horrível, que tem que mudar tudo, porque aí é que, de fato, a gente mostra que não tem controle nenhum, né? Tem presidente por aí que vai tomar 5-0 no domingo e na segunda-feira vai assinar um monte de contratação para acalmar a torcida. Não é o meu perfil, isso não significa conformismo. Quer dizer, é preciso sempre encontrar um equilíbrio entre saber que mudanças precisam ser feitas, mas que não é porque um resultado ruim aconteceu que tudo está no caminho equivocado, né? Então, esse é o meu perfil, e eu discordo de você em relação ao discurso na eleição. O discurso na eleição foi de mudança do perfil do departamento de futebol, e mudamos, de fato, né? Tiramos um poder centralizado em um único diretor. Hoje a gente tem 3, 4 pessoas que dividem as discussões do departamento de futebol. Mudamos perfil de elenco e acho que estamos num ano muito melhor do que o do ano passado. Prova disso são os próprios resultados. O seu torcedor James Martins aqui está concordando com o seu argumento. Acho que você está certo mesmo. Vamos atender Átila na 3. Boa tarde, bancada. Boa tarde, Belintani. Boa tarde, Átila. Eu queria, na verdade, dar uma sugestão em relação ao plano de sócios, já que houve um decréscimo muito grande, como o senhor mesmo falou aí, em relação ao ano de 2020, 2019, né? Para agora. Por que a gente não faz uma possibilidade de diminuir esse valor até a volta dos jogos? Poderia ser, na verdade, uma forma de atrair o torcedor de volta. Poderia reservar. O plano de sócio agora poderia ser um método de reserva. O torcedor ele reservava esse direito de voltar a se associar, na verdade, né? Quando os jogos voltassem, ele pagaria um valor mais baixo, pagaria um valor de, um exemplo, R$20, entendeu?
para dar uma força, dar uma guinada nas finanças do clube. Bom, Ângela, é uma sugestão que a gente chegou a pensar, lançar um plano de sócio específico a um valor mais barato. O plano de sócio regular não dá para baixar o preço, ele é controlado pelo Conselho Deliberativo e é determinado por cláusulas estatutárias, quer dizer, ele é R$ 49,00 o plano básico, o plano de sócio que não dá direito ao acesso garantido. Esse valor não pode ser reduzido, né, porque ele é um valor historicamente controlado e ampliado ano a ano com autorização do Conselho Deliberativo, né? E acho, sinceramente, assim, que a gente tem tentado buscar, como por exemplo, com o sócio digital. O torcedor pode hoje ser sócio digital, gastar ali R$ 8,90, R$ 7,90, R$ 9,90, dependendo do tipo de plano, pode contribuir para o clube, mas a gente entende que quem tem condição de ser sócio, mesmo sem usufruir dos jogos, está colaborando muito com o próprio clube, porque os jogos não estão tendo público, mas as despesas continuam exatamente iguais, né? A gente tem queda de receita e as despesas continuam iguais. Então, o que a gente tem apelado para o torcedor é que ele escolha o plano que melhor lhe convém, a categoria que melhor lhe convém a partir de R$ 49,00, e consiga manter isso em dia, porque vai ajudar muito o clube, né? Quando não está tendo jogo com público, nossas despesas são exatamente as mesmas e a gente tem muitas obrigações para cuidar. Mas eu entendo e até poderíamos fazer um plano de sócio mais barato, mas infelizmente no controle assim, do estatuto isso não é possível, não é permitido. Professor Roberto, na linha 2. Boa noite. Boa noite, professor. Eu queria fazer duas colocações rapidinho. Primeiro, parabenizar o trabalho do presidente, porque quem é torcedor do Bahia há muito tempo, como eu, né, pode tranquilamente dizer da grande diferença que é a gestão Belitani em relação a tudo que já aconteceu dentro do Bahia. Eu tenho duas reflexões para fazer com o presidente. A primeira a que ele atribui, né, às vezes, esses apagões que acontecem em alguns jogos do Bahia, como foi o exemplo do Flamengo e outros exemplos. O que é que ele atribui a essa oscilação? E segundo, por que a insistência, é uma pergunta muito honesta, com Matheus Bahia e Oscar Ruiz? Uma boa noite. Professor Roberto. Roberto, primeiro, obrigado pelas suas palavras aí, obrigado pela confiança. A gente sabe que mesmo tendo uma gestão que é algo de crítica, sempre vai ser, futebol é assim, né? A gente não vai conseguir unanimidade nem perto dela nunca, mas palavras como a sua assim dão confiança e força para o nosso trabalho, certo? Eu agradeço muito. Os apagões, eu acho que a gente vinha conseguindo sair um pouco deles, né? Campeonato Brasileiro, por exemplo, as derrotas que a gente teve foram derrotas com diferença de 1 gol apenas. A gente veio com jogos controlados na Copa do Nordeste também. Então, a gente não vinha sofrendo isso há muito tempo. No jogo contra o América e no jogo contra o Flamengo, nós sofremos. Eu acho que foram frutos de resultados de times com um grau de exposição muito grande em determinado momento do jogo, no caso do América, e no caso do Flamengo, quase todo o jogo, né? O que importa é aquilo que a gente falou, que a comissão técnica está trabalhando para corrigir esses erros e ter principalmente variações táticas que nos permitam se adaptar ao estilo de jogo dos adversários. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né? E não tem feito. Eu acho que é uma correção que precisamos fazer. Sobre Matheus Bahia e Oscar Ruiz, eu acho que são situações bem diferentes. Eu acho que o Oscar Ruiz, o problema não é insistir nele, é que ele ainda não teve minutagem suficiente para se adaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro. Ele é um jogador que só jogou no Paraguai a vida inteira, não teve experiência internacional nenhuma. Eu vejo a intensidade, a dedicação dele nos treinos. Eu ainda acho que é um jogador que pode virar e pode dar bons frutos para o Bahia, né? Matheus Bahia já tem tido muito mais minutagem e, se a gente for perceber, ele tem evoluído muito, mas é o tipo de jogador ainda muito jovem. Bahia tem 21 anos, portanto um jogador ainda em início de carreira, e é aquela velha máxima, né? A gente tem que ter paciência para a consolidação de um jogador na Série A do futebol brasileiro. Demora tempo mesmo. A gente vê muitos clubes revelando jogadores justamente porque tem políticas de dar minutagem e ter paciência com os momentos do jogador. É lógico que isso não é ilimitado, não é uma coisa assim sem limites, né? O jogador tem que ir mostrando. Acho que Bahia tem evoluído, né? Agora, naturalmente, ele ainda precisa de muitos níveis, digamos assim, principalmente nível para jogar na Série A do futebol brasileiro, que isso vem com o tempo, né? Mas eu concordo com você que a gente não deve insistir, independente de ser Matheus Bahia ou Ruiz, insistir infinitamente nos jogadores, né? Eu acho que essa é uma visão, é uma crítica que procede. Opa, quem tá falando? Nosso amigo Vinícius Rafucci aqui da redação, ele perguntando sobre os jogadores do Sub-23, se eles vão ter espaço no time principal, principalmente o Ranieri e o Luiz Felipe.
E a minha pergunta é sobre... Sim, desculpa. Deixa eu já emendar uma também. A minha pergunta é sobre a Liga Brasileira de Futebol, que o Bahia é um dos signatários, um dos clubes que assinam. Como é que tá avançada essa discussão? Em que ponto está atualmente? E se já tem alguma conversa com a CBF, né, que parece ser a grande não incentivadora desse tipo de ação, como é que está essa relação política com a entidade de futebol, a maior entidade brasileira? Bom, primeiro, André, sobre o Sub-23, uma boa pergunta, né? Ranieri é um dos jogadores que vem se destacando lá no 23, tá olhando bastante para ele, Luiz Felipe também. Luiz Felipe já teve uma passagem pelo profissional, entrou em alguns jogos, né? Acho que entrou contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, no Brasileiro do ano passado, mas também é um jogador muito promissor, que agrada bastante, e há outros também que têm agradado também ali do meio para frente, né? Ontem, por exemplo, fizemos um jogo treino do time B, do time reserva, que não tinha jogado contra o Flamengo, contra o time de transição coletivo. Foi muito bom, dado observando de perto. Vai ser um processo normal, natural de aproveitamento de jogadores do time de transição. O time principal vai acontecer sim ainda no Campeonato Brasileiro. Sobre a Liga, teremos mais uma reunião amanhã, né? A reunião mensal vai ser amanhã, dia 22. Essa vez vai ser por videoconferência e estamos avançando bastante. Amanhã já é discussão de estatuto e os clubes estão muito fechados, Série A e Série B, no objetivo que é formar a Liga. Acho que é um movimento que tem se consolidado bastante. Amanhã a gente deve dar mais um passo importante nesse processo. E a CBF em relação a tudo isso? Como é que tem se comportado? Sim, boa, desculpa. Não, ainda a CBF ainda com conversas pontuais conosco, né? A CBF está com um processo interno que precisa resolver, que é uma presidência interina, né? Então ele tem lá o presidente interino, ainda com o processo dentro do Conselho de Ética com o ex-presidente Rogério Caboclo, ou com o presidente afastado, melhor dizendo, né? E o que a gente combinou é que após eles concluírem esse processo dentro da própria CBF, a gente passa a dialogar CBF e Liga para conduzir esse processo. É bom nível de conversa, um entendimento bastante maduro, mas ainda sem intensidade nessas conversas, né? Isso vai se aprofundar, vai intensificar quando eles concluírem esse processo da presidência, que está muito perto de concluir, eu acho. Rapidinho, uma pergunta sobre política, né? Saiu uma notícia recentemente, inclusive a gente no Metro 1 publicou isso, de uma conversa sua em relação ao PDT. Você estaria se aproximando do partido, o Carlos Lupe estaria buscando vocês, lideranças também aqui locais. Você que anda se reunindo, inclusive, com o Assemineto, Paulo Souto, algumas lideranças do DEM também. Como é que estão essas conversas políticas? Você tem essa pretensão ainda para o ano que vem? Não, eu acho até bom você perguntar isso, André. Na verdade, não é o gerúndio, né? Não estou me reunindo. Eu participei de uma reunião, comentei isso outro dia, né? Neto me convidou para debater um pouco as questões da educação e a minha experiência como secretário, que eu fiz mestrado e doutorado na área de educação. Ele queria ouvir um pouco e eu participei com muito orgulho, participarei sempre. Qualquer um que me chamar, sempre estarei disposto a dialogar. Eu tenho muito interesse no tema da educação pública. Mas foi uma coisa bem pontual. Não estou nenhum movimento político, nenhuma conversa nesse sentido. O meu foco, como eu sempre tenho dito, eu tenho problema demais no Bahia já, não dá tempo nem de tratar outros temas, né? Acompanho a política, mas não tenho conversado com ninguém, não. Essa com o PDT, essa notícia que saiu da conversa com o PDT, a procura, não chegou a ter? Não, eu acho que isso é sempre fruto, talvez, do fato de eu ter dito originalmente que votei em Ciro Gomes e gosto muito de Ciro, tenho uma simpatia muito grande pelo PDT, mas tem muito tempo que eu não trato de política, mas gosto muito e tenho identidade com o partido, sim. Votei em Ciro várias vezes na minha vida, gostava muito de Leonel Brizola, tenho esse viés da educação pública que me identifico muito, mas nada que signifique um movimento de aproximação, de filiação partidária, até porque não tem necessidade disso. Eu estou como presidente do Bahia, não preciso ter partido para ser presidente do Bahia. Tem ainda mais 3 anos de mandato aí, né? Pretende cumprir até o final. Isso, mais 2 anos e meio, né? Normalmente meu mandato não, faltam 2 anos e meio. A gente conta cada mês, assim. Na contagem regressiva. Presidente, obrigado pela conversa. Valeu, eu que agradeço aí, obrigado. Eu queria convocar a torcida, especialmente os sócios, André, Chico, aproveitar aqui a audiência de vocês. Eu farei um bate-papo amanhã ao meio-dia no programa do Esquadrão, o programa nosso lá, com perguntas e respostas sobre a venda do Fazendão. Nós temos a Assembleia Geral no sábado, e eu estarei lá amanhã de meio-dia a 1 no programa do Esquadrão, debatendo o tema da venda do Fazendão, para que os sócios consigam tirar toda a dúvida, a gente esclarecer todos os temas relativos à venda do Fazendão. E é um momento importante para o clube, porque é um processo transparente, aberto, discutido no Conselho Fiscal, discutido no Conselho Deliberativo, e que o sócio poderá ali autorizar ou não, naturalmente, a venda de um patrimônio importante do clube, mas que levará quase a quitação plena da nossa dívida trabalhista. Essa é a nossa estratégia, né? Vender o Fazendão para quitar a dívida trabalhista.
mas a gente, em nome da transparência e do dever de informar, eu estarei amanhã entre 12h e 1h no programa do Esquadrão, tirando dúvidas especificamente sobre o tema Fazendão, que a Assembleia Geral é no sábado, tá bom? Já está Obrigado a encaminhada todos essa vocês venda, aí. né? Um abraço, estou sempre à disposição.